Quero agradecer a Deus aqui pela vida do irmão Cícero, né? Eu acredito que todos aqui orou muito por esse irmão tão querido nosso. E hoje, graças a Deus, eu vim aqui para essa igreja hoje com uma expectativa. Será que ele vai estar lá? Será que ele vai estar lá? Eu saí de casa, passei a semana pensando, oh Deus, que ele esteja lá, eu quero ele lá. E quando eu cheguei e vi ele na porta, fiquei imensamente feliz. Por isso nós temos muito a agradecer a Deus por cada um aqui, por ele também. Queridos, eu vi um texto na Bíblia muito conhecido de muitos aqui, mas que por algum motivo me chamou a atenção essa semana, e é sobre esse texto que nós vamos falar hoje. O Senhor deu uma visão a Ezequiel, mas é uma visão difícil às vezes para que nós possamos entender. Uma das visões mais impressionantes da Bíblia, ao menos aos meus olhos foi assim, que encontra-se em Ezequiel no capítulo 37, a partir do verso 1. Ali nós podemos ver uma visão que foi dada ao profeta Ezequiel da parte de Deus. Ezequiel 37, a partir do verso 1. Aqui diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. O profeta diz: Deus fez ele andar ao redor de um vale, cheio de ossos. Mas ele dá uma ênfase depois, ele corrigindo, dizendo, eles estavam sequíssimos. Essa é uma ênfase que dá para dizer que aqueles ossos eram ossos que estavam ali há muito tempo. E no verso 11 do mesmo capítulo, ele diz: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Essa era exatamente a época do cativeiro babilônico, que se deu no ano 586. Aquele povo que tinha sido cativo, levado cativo para a Babilônia, eles tinham esse sentimento. Eles estavam sofrendo, e eles falavam essas palavras: os nossos ossos se secaram. Foram 10.000 levados cativos para a Babilônia, do povo de Israel para a Babilônia. E eles dizem: os nossos ossos se secaram e estão sequíssimos. Nós não somos nada. Esse era o sentimento daquele povo. Nós não somos nada. Você já se sentiu assim alguma vez, irmãos? Um nada espiritualmente? Eu já me senti assim algumas vezes. Quando alguém pergunta alguma coisa sobre a nossa fé, sobre a nossa religião, e nós não sabemos como responder, a pergunta que nos é feita, não conseguimos responder. Então nós começamos a pensar: quem iremos chamar? A quem eu vou recorrer para responder a pergunta que me fizeram? E quando você olha, você tem dificuldade de encontrar uma pessoa que possa responder para você, para que você leve a resposta para aquela pessoa que te perguntou. Por que será que nós temos essa dificuldade? Porque o povo de Deus, o povo da palavra, o povo da Bíblia, talvez já não conheça mais tanto a Bíblia assim como conheceu no tempo passado. Talvez o povo conhecido como o povo da Bíblia já não estude mais tanto a Bíblia como estudava em outras épocas.
Talvez já aconteceu isso com alguns de nós. Alguém chegar e dizer: irmão, ore por mim. Ore por mim, eu estou precisando de oração. Aí você pensa: puxa, mas quem sou eu para orar por essa pessoa? Quando um doente chega para você e fala: olha, irmão, eu sei que você é crente, eu sei que você tem muita fé, ore por mim. E você se sente impotente. Você pensa: quem sou eu para orar por essa pessoa? Isso já aconteceu, eu tenho certeza que com muitos aqui. Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos e o deixou lá. Levou e o largou lá. E ele andou ao redor desses ossos. Mas presta atenção, irmãos, que não eram esqueletos, eram ossos mexidos, era um amontoado de ossos sequíssimos, como diz a palavra. Talvez ali pudesse ter chovido, talvez pudesse ter enchido, as águas baixado, o sol batido sobre aqueles ossos, secando tudo aquilo e deixando todos aqueles ossos sequíssimos. E no verso 3 do mesmo capítulo diz assim: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Que resposta o profeta dá a Deus? Que resposta? Acaso pode viver esses ossos? Senhor, tu o sabes. Essa foi a resposta de Ezequiel a Deus. E no verso 4 ele continua dizendo: disse-me ele: profetiza esses ossos. Diz eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Lá no verso 11, que nós lemos no começo, quem eram os ossos secos? Toda a casa de Israel. Agora no verso que nós acabamos de ler, no verso 4, quem é os ossos secos? Sou eu. Eu sou osso seco. No verso 11 era a casa de Israel, mas aqui sou eu. E sabe que quando eu leio o verso 4, que diz: profetiza esses ossos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Hoje, quando eu olho para algumas igrejas, eu tenho a sensação de estar olhando para um vale de osso seco. Porque a impressão que nós temos é que as pessoas não vivem a santidade de Deus da forma com que a Bíblia pede, da forma com que nós devemos fazer, porque Jesus está voltando e nós cremos. E aquele povo de Israel que tinha sido levado cativo, eles já não conseguiam mais louvar a Deus. O Salmo 137 diz que suas harpas estavam penduradas. Eles já não cantavam. E aqueles que tinham levado eles cativos falavam: louve a Deus. Vocês não têm hinos bonitos lá na sua igreja? Louve a Deus aqui. Eles não tinham coragem de louvar a Deus naquele lugar. Aquele povo já não tinha mais ânimo para orar sequer. Eles não conseguiam viver a religião delas dentro de um cativeiro. Elas não conseguiam mais se desvencilhar do pecado. Tinham se tornado escravos do pecado também. Aquele pecado que assolava e prendia todo aquele povo. E Deus disse a Ezequiel: filho do homem, profetiza esses ossos secos. Deus tem mandado todo aquele que se aproxima dele e que prega a palavra dele. Deus tem dito para mim, tem dito para cada um de vocês: profetiza a esses ossos secos. Profetiza para que vivam. Levante-se, ossos secos.
É isso que Deus manda o povo dele gritar, para aqueles que ainda não acordaram, para aqueles que ainda são ossos secos apenas. E Deus está pedindo para que nós também profetize: ossos secos, levante-se. Levante-se, jovens. Levante-se, maridos. Levante-se, esposas. Levante-se, filhos. Deus está pedindo: esposas, converta-se os vossos corações a seus maridos. Maridos, converta-se o seu coração à sua esposa. Humilhe-se um ao outro. Vivam o Evangelho. Deus está gritando isso no meu coração. Humilhe-se uns aos outros. Esposas, amem seus maridos. Maridos, amem suas esposas. Sai desse vale. Deus está ansioso para que nós ressuscitemos, para que nós vivamos. Porque às vezes nós parecemos um vale de ossos sequíssimos, principalmente quando estamos passando por lutas, por turbulências. Logo vem o desânimo. Devemos parar de olhar para o nosso próprio conforto. Devemos parar com isso. Devemos parar de se apegar a coisas desse mundo. Esse mundo está com seus dias contados e logo não teremos mais nada para se apegar aqui. Então, desapega das coisas do mundo. Porque esse mundo está com seus dias contados, ele não tem nada para nós nos apegarmos. Esse mundo vai acabar e você sabe disso. Deus vai recomeçar tudo de novo. Deus vai levantar de novo um mundo agora sem pecado. Por isso não adianta gastar seu tempo ajuntando coisas. Investir seu tempo em coisas. Invista seu tempo naquilo que realmente tem valor, em pessoas, na sua salvação, na sua família. É ali a nossa entrega para com Deus, a aceitação nossa com Jesus, passar mais tempo com Jesus, entregar nosso coração a Jesus. Devemos nos desvencilhar do mal, do pecado. O pecado está ao nosso redor. Para onde nós olharmos, o pecado nos arrodeia. Então devemos olhar para o alto, fitar os olhos no céu. Precisamos despertar enquanto ainda temos tempo. Amém. Porque a hora está chegando. O Senhor disse pela sua palavra que o juízo dele está muito próximo. E Deus tem dito a nós que vivemos debaixo da luz da Bíblia: profetiza a esses ossos secos que eu estou voltando e que eu vou pôr um fim no teu sofrimento. Amém. Agora olha o que acontece no verso 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Só há uma saída para o osso seco. Somente uma saída. É o Espírito. Farei entrar nesses ossos secos o meu Espírito. E o verso 7 continua dizendo: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso com o seu osso. Agora imagine essa cena, irmãos. Comecem a imaginar essa cena. Ezequiel estava ao meio de um vale de ossos sequíssimos, um amontoado de ossos. E Deus diz: filho do homem, profetiza a esses ossos. E logo ele faz o que o Deus manda. E começa a aparecer o ruído, um batido, osso batendo contra osso, e cada osso se juntando ao seu osso. Imagine essa cena. Que cena fantástica. Cada osso batendo, se juntando ao seu próprio osso.
uma cena tremenda, uma cena inimaginável. Um ruído, um vento tremendo, um barulho de osso batendo contra osso e se juntando cada osso ao seu próprio osso. Ossos que estavam remexidos tornaram-se agora esqueletos. Agora eles não eram mais ossos mexidos, não era mais um vale de ossos secos, agora era um vale de esqueletos secos, porque agora os ossos haviam se juntado, e isso por si só é maravilhoso, é um milagre fantástico. E no verso 8 ele diz: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Um segundo passo precisava ser dado agora. Eles não eram mais ossos secos, eram esqueletos secos. Agora eles não eram mais esqueletos secos, agora eles eram cadáveres, porque tendões, pele e carne cresceu por sobre aquele esqueleto. Agora não eram mais esqueleto, eram cadáveres. As carnes crescendo, músculos, tendões. Você pode imaginar essa cena, irmãos? Você já parou para imaginar tudo isso? Agora eles eram um vale de cadáveres, e eles estavam ali, todos ali. Mas faltava ainda uma coisa para esses cadáveres. A cena era maravilhosa, o cenário havia se transformado, era um amontoado de ossos sequíssimos, agora era um vale de cadáveres. Tudo havia se transformado, mas ainda não adiantou nada, são apenas cadáveres. A coisa mais triste do mundo para o ser humano é ver alguém que amamos descer a sepultura, ver alguém morto, sem fôlego. É a coisa mais triste para nós, quando alguém que amamos deixa de respirar, porque até ali ainda havia esperança. Agora, a partir dali, já não existe mais esperança, já não adianta mais fazer nada. Não adianta para nós termos um corpo nesse mundo, se espiritualmente nós somos cadáveres. Sem o Espírito de Deus, nós não somos nada, somos apenas cadáveres. E infelizmente o mundo está cheio de cadáveres, espiritualmente falando. Será que podemos compreender essa evolução? De osso seco para esqueleto, de esqueleto para cadáver, e a mesma coisa que nada. É um milagre tremendo, mas que deu em nada, porque ainda são cadáveres. Mas isso são degraus que nós vamos subindo espiritualmente, são degraus que nós vamos passo a passo subindo, mas que ainda está num estágio que não nos ajuda, que não nos serve de absolutamente nada. Por quê? Porque não temos conosco o Espírito. E o verso 9 e 10 diz assim: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, muito numeroso. Profetizei segundo me fora ordenado. E o Espírito agora entrou neles. E quando o Espírito entrou neles, eles reviveram. Eles se levantaram e se tornaram um exército sobremodo numeroso. A esperança para o povo, a esperança para esse vale de ossos secos.
Há esperança para esse vale de ossos secos. Amém. Amém? Há esperança para mim. Há esperança para cada um de vocês. Há esperança para a sua família. Há esperança para nós. A esperança contra essa impotência espiritual que às vezes nós sentimos. A esperança é o Espírito de Deus. É o Espírito, é o Consolador que Jesus prometeu que daria a nós. É esse Espírito que nos mantém com esperança. O problema é que às vezes nós somos movidos por motivos errados. E por isso nós temos esse sentimento de impotência espiritual. Há um livro chamado O Batismo do Espírito Santo. É um livro muito bom. E esse é um tema que poucas pessoas compreendem. Muito poucas pessoas entendem sobre o batismo. Mas ele é muito importante para nossos tempos de hoje, para nossos dias de hoje. Compreender sobre esse assunto, sobre o batismo do Espírito Santo. Podemos fazer várias perguntas sobre esse tema. Inúmeras perguntas. Por exemplo, qual é a diferença entre o batismo do Espírito Santo e a chuva temporã? Qual a diferença do batismo do Espírito Santo e a chuva serôdia? Ou qual a semelhança? Quando vai ser derramada a chuva serôdia? Quando foi derramada a chuva temporã? Tudo isso é Espírito Santo. Todas essas coisas estão relacionadas ao batismo do Espírito. Será que o batismo do Espírito é algo que eu preciso renovar em mim? Qual a importância disso na minha e na sua vida? Nós podemos fazer aqui inúmeras perguntas. Para todas essas perguntas, existe apenas uma resposta. Esse é um assunto de vida ou de morte para nós. Principalmente na época que nós estamos vivendo. Porque Ezequiel está dizendo aqui na palavra de Deus que nós, se nós não recebermos o batismo pelo Espírito Santo, nós somos apenas cadáveres, espiritualmente falando. Ou nós podemos apenas ser esqueleto, ou podemos talvez ser apenas ossos secos. Depende aí do grau de espiritualidade que você está vivendo, que eu estou vivendo, o cristianismo que nós estamos vivendo. Então, sem nós termos o Espírito Santo, sem nós aceitar esse Espírito em nossa vida, nós não somos absolutamente nada. Se o Espírito não está em nós, se o Espírito não está em mim, não está em você, nós não passamos de cadáveres, espiritualmente falando. Somos sem força, somos fracos sem esse Espírito, somos sem esperança, não acreditamos em nada. Nós precisamos pedir que esse Espírito nos mova, nos tire da mornidão. Só esse Espírito, dentro de mim e dentro de cada um de vocês, é que vai te dar ânimo, mesmo em momentos difíceis, mesmo nas turbulências, nas dificuldades. Porque Jesus, o próprio Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E depois ele foi batizado nas águas. E assim que ele saiu das águas, o Espírito desce sobre Jesus. Amém. Só que Jesus, ele tinha uma coisa muito peculiar com ele, que infelizmente falta a nós. Ele renovava esse batismo com o Espírito em todas as madrugadas. Jesus não passava uma madrugada sem renovar o batismo do Espírito sobre ele. E nós, às vezes, não fazemos isso.
nós vamos ficando um pouco relaxados. Entramos em uma área de conforto, tá bom aqui, então aqui eu fico. Não tá bom, não tá nada bom. Nós não podemos nos acomodar. Mas o problema é que nós vivemos arrumando desculpas para tudo. Seja por falta de oração, não oro por causa disso, não deu tempo, não fui na igreja por causa daquilo, por causa daquele outro. Nós vivemos arrumando desculpa para não estar em contato diário com Deus. E essas desculpas têm desagradado muito ao nosso Deus. E nós precisamos deixar de ficar nos inventando desculpa para poder receber esse batismo. Nós temos um Deus que nós às vezes não imaginamos o quanto Ele é capaz de entrar em contato conosco. Eu ouvi uma história essa semana do pastor Fernando Iglesias. Ele chegou no apartamento dele, isso aconteceu com ele nos Estados Unidos. Ele chegou na frente do apartamento onde ele morava, e bem na frente do portão onde ele precisava entrar com o carro, tinha um automóvel estacionado ali, e ele não pôde entrar. Então ele parou o carro atrás desse carro que estava no portão e desceu. Quando ele passou, olhou para aquele carro, ele percebeu que o homem dentro do carro estava falando ao celular. Ele entrou e foi até o elevador que ficava no final da calçada. Quando ele entrou no elevador, que ele virou de frente para o portão, ele olhava para aquele carro e ele disse que o Espírito Santo começou a incomodá-lo, dizendo: fala com esse homem, vai até esse homem. E ele: mas Senhor, o que eu vou falar para esse homem? Vai até esse homem. Senhor, eu não conheço esse homem. Vai até esse homem, fala com esse homem. E ele colocou a mão para que o elevador não fechasse a porta. E ele saiu. Senhor, eu não conheço esse homem, eu não sei o que eu vou dizer para ele, mas aquilo falava forte dele: fala com esse homem. E ele, sem entender muito isso, foi até o carro dele, sentou, fez uma oração, abriu a Bíblia, pegou a Bíblia e foi até aquele homem. Bateu na janela do carro, o homem abriu apenas uma frestinha. Ele estava falando ao celular, então ele fez um movimento com a mão para que o pastor esperasse um pouco. Logo em seguida ele desligou o celular, guardou o celular, abriu apenas uma frestinha da janela e disse: pois não. E o pastor disse: eu preciso falar com o Senhor, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Ele falou: pode dar a volta, entrar lá na outra porta. O homem entrou. E o pastor falou: olha, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu não te conheço, você não me conhece. Mas Deus mandou eu falar com você e aqui estou. E eu queria ler a Bíblia com você. O homem falou: não, tudo bem, pode ler. Ele abriu ali nas cartas de Paulo, onde fala sobre o casamento. Sobre o quanto a mulher tem que ser dedicada ao marido. O quanto o marido deve amar a sua esposa conforme Cristo amou a igreja. E ele começou a relatar, a ler essas passagens. E quando ele terminou a leitura, que olhou para o homem estava em prantos. E ele ficou um pouco assustado e perguntou: você está com algum problema, meu irmão? Ele falou: olha, eu não ia te receber aqui no meu carro porque